Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O presidente do Peru, Pedro Castillo, é preso depois de tentar fechar o Congresso e convocar novas eleições. Ele procurava escapar do impeachment pela terceira vez. A PEC do Bolsa Família entra na pauta de votações do Senado. O MEC suspende o pagamento de mais de 200 mil bolsistas. E os nossos repórteres trazem todas as informações das seleções que vão disputar as quartas de final da Copa do Mundo. No Brasil, Alexandro tem chances de voltar ao time para enfrentar a Croácia. Em meio minuto, no Jornal Nacional. Senadores estão analisando a proposta de emenda constitucional que aumenta o limite de gastos do governo federal para permitir, por exemplo, o pagamento de programas sociais. A Cláudia Bontempo acompanha a sessão. Cláudia, boa noite para você. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, foi mais um dia intenso de negociações aqui no Congresso. Neste momento, os senadores já estão discutindo a PEC da transição. Lembrando que já existe um acordo que foi costurado entre as principais lideranças aqui no Senado para que o texto seja aprovado hoje sem mudanças, do mesmo jeito que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O orçamento do ano que vem já prevê 105 bilhões de reais para o pagamento do Bolsa Família, de R$ 405 reais. Agora, os senadores discutem ampliar o teto de gastos em 145 bilhões de reais. Parte desse valor, 70 bilhões de reais, vai ser usada para manter o Bolsa Família em R$ 600 reais, a partir de janeiro, e pagar um adicional de R$ 150 reais por criança de até 6 anos de idade. E 75 bilhões de reais para, por exemplo, reajustar o valor da merenda escolar e recompor o orçamento do Farmácia Popular. A mudança no teto valeria por 2 anos. O texto também fixa um prazo para que o governo eleito apresente um novo mecanismo de controle de despesas, em substituição ao teto de gastos, agosto de 2023. Em outra frente, a PEC deixa livre dos limites do teto investimentos de até 23 bilhões de reais, vindos de excesso de arrecadação de impostos, regra que já estaria em vigor este ano. Com isso, o impacto fiscal da PEC é de quase 170 bilhões de reais. Mas pode subir para quase 200 se os senadores aprovarem um dispositivo que permite que o governo use o dinheiro esquecido pelos trabalhadores do PIS/PASEP para investimentos, também sem o limite do teto de gastos, ao todo 24 bilhões de reais. Bom, e para ser aprovada, a PEC precisa de 49 votos aqui no Senado em 2 votações. Em seguida, ela segue para a Câmara, onde precisa de 308 votos, também em 2 votações. As articulações lá na Câmara é para que a PEC seja aprovada sem mudanças, da mesma forma que seria aprovada aqui no Senado. Bonner, Ana Luísa. Direto da Avenida Paulista, começa agora o CNN Prime Time, na TV e nas plataformas de streaming YouTube Prime Video desta quarta-feira, 7 de dezembro. Vamos às notícias com destaque para a tentativa frustrada de golpe no Peru e a prisão do agora ex-presidente Pedro Castillo. O país tem um novo comando. A vice-presidente Dina Boluarte foi empossada após Castillo sofrer impeachment. Ele tentou um golpe de Estado ao dissolver o Congresso e anunciar que convocaria eleições para elaborar uma nova Constituição. Mas o Congresso ignorou as determinações e aprovou a destituição dele do cargo. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento do orçamento secreto, criado em 2020 e que já chegou a ser revogado no passado, mas hoje está em vigor, com 19 bilhões de reais distribuídos entre parlamentares sem transparência. No Senado, a pauta é a PEC do estouro, que está sendo analisada neste momento no plenário da Casa. O texto ainda pode sofrer mais uma mudança. Agora sobre o período de vigência antes de ir à votação. Em entrevista exclusiva à CNN, o vice-presidente Hamilton Mourão diz que Jair Bolsonaro precisa levantar a cabeça e defende que ele entregue a faixa a Lula no dia da posse. No Catar, hoje não teve jogo, as seleções se preparam para as quartas de final. O técnico Tite comandou um treino fechado de olho na Croácia. Um intruso roubou a cena na coletiva de imprensa da seleção brasileira
e a imagem acabou viralizando. E quais foram os termos que mais despertaram o interesse dos brasileiros na internet em 2022? O Google fez esse levantamento, que reflete como foi o comportamento das pessoas durante todo o ano. Notícia ao vivo, análise objetiva, as palavras que moldam o nosso mundo e nosso tempo, no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. Boa noite. Começou há pouco a análise da PEC do estouro no plenário do Senado. Ela passou ontem pela Comissão de Constituição e Justiça, numa votação simbólica, e existe agora a possibilidade do texto ser alterado. Alguns senadores falam em diminuir o valor extra para gastos, outros em reduzir o prazo de ampliação do teto para pagamento do Bolsa Família de R$ 600. Quarta-feira, 7 de dezembro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Supremo Tribunal Federal inicia julgamento que definirá o futuro do orçamento secreto. No outro lado da Praça dos Três Poderes, plenário do Senado inicia discussões sobre a PEC que dá espaço para o novo governo gastar além do que está previsto em lei. Sem nenhum dinheiro no caixa, universidades e institutos federais não sabem como vão pagar 200 mil bolsas de estudo. Em São Paulo, instituições públicas estão distribuindo alimentação gratuita aos alunos. Um dos suspeitos de participar do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips é solto pela Justiça do Amazonas. No Peru, o presidente Pedro Castillo é destituído e preso após tentar dissolver o Congresso. Dina Boluarte assume a presidência e população sai às ruas diante da crise política. Olá, boa noite. Hoje temos a presença de dois professores, Dimas Covas, titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e Oscar Vilhena, de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele está prestes a chegar. E você pode participar com comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou hoje a julgar o futuro do orçamento secreto. Decisão que pode influenciar, inclusive, a relação entre o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Congresso Nacional. Nenhum dos ministros leu qualquer voto nesta quarta-feira. No plenário do Supremo, falaram apenas as entidades consideradas amigas da Corte e as partes envolvidas no processo. Primeiro, a acusação. Os partidos Cidadania, PSOL, PSB e PV argumentam que as emendas de relator ferem princípios da Constituição, como os da publicidade do gasto público, da moralidade e da impessoalidade na administração pública. A execução de parte bilionária do orçamento da União passou a ser realizada unipessoalmente de modo secreto. A execução orçamentária tem se transformado numa bagunça, numa barafunda. Já para os advogados de Câmara e Senado, as emendas de relator são legítimas e promovem mais participação no orçamento federal. Os parlamentares conhecem muito melhor a realidade dos seus representados do que órgãos burocráticos situados na capital. Não existe excelências, arbitrariedade. Também foram favoráveis à manutenção das emendas de relator a Procuradoria-Geral da República, que representa o Ministério Público no Supremo, e a Advocacia-Geral da União, subordinada à Presidência da República. Já no início da noite, a presidente do Supremo suspendeu o julgamento. O plenário retoma a sessão na próxima quarta-feira. Orçamento secreto é o apelido que se deu à chamada emenda do relator, criada em 2019 e ampliada no ano seguinte. A ferramenta autoriza o Congresso a decidir sobre parte do orçamento federal. É chamada de secreta porque não existem regras estabelecidas para a destinação das verbas e nem clareza sobre quem foi o parlamentar responsável pelo gasto. Ao Legislativo cabe aprovar a lei orçamentária nas duas etapas constitucionais e, ao fim do exercício, aprovar as contas, verificando se elas foram executadas de acordo com a lei orçamentária ou não. O que o orçamento secreto faz é uma transferência de parte do orçamento para o parlamento gastar. E isso está errado. E mais grave do que isso é feito de uma maneira completamente informal. O orçamento secreto é apontado como uma forma de barganha do Congresso em troca de apoio político. Entre 2020 e 2022, o Planalto liberou 53 bilhões de reais em emendas de relator. Agora,
o STF pode decidir pela extinção dessa emenda. Alguns deputados do Centrão já avaliam que extinguir o orçamento secreto pode impactar a PEC da transição. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Muita notícia, informação e os debates e as análises que você gosta de acompanhar aqui na Jovem Pan News. Esse horário é uma edição especial, uma edição digital do programa Os Pingos nos Is para o YouTube. Você que gosta de nos acompanhar, então, inclusive, se puder, já curta, já deu o like nesse vídeo, compartilhe o link com seus amigos, seus colegas, nos seus grupos de WhatsApp, também do Telegram. Muita notícia e informação. Daqui a pouco a gente vai receber todas as pessoas também que nos acompanham pela TV e pelo rádio, mas desde já eu agradeço demais pelo prestígio também na internet, sempre um pouquinho mais cedo, a partir das 5h40. O primeiro destaque é o seguinte: o Corinthians, sim, o time de futebol, anunciou nesta terça-feira que Rodrigo Santana não fará mais parte da comissão técnica do time. O profissional, cujo anúncio da contratação foi feito na segunda-feira, não terá o seu contrato fechado com o clube depois de a diretoria tomar conhecimento de sua participação em atos que acontecem em frente aos quartéis. A desistência da contratação se dá também diante da pressão exercida por alguns conselheiros e da torcida, incluindo as organizadas. Segundo o Corinthians, a desistência da contratação se deu em comum acordo. O presidente do Peru sofre impeachment e é preso depois de tentar fechar o Congresso. Acusado de corrupção, ele será substituído pela vice-presidente, que diz não apoiar a tentativa de golpe. A Alemanha prende 25 extremistas acusados de planejar um ataque ao parlamento e a tomada do poder. Projeto para garantir Bolsa Família de R$ 600 no ano que vem pode ser votado ainda hoje pelo plenário do Senado. Novidade na seleção para o duelo decisivo depois de amanhã pode ser a volta de Alex Sandro. Adversária do Brasil, atual vice-campeã do mundo Croácia, não se resume ao craque Modric, não. Quem passar vai ver de camarote Argentina e Holanda. Desse jogo sai o adversário da semifinal. Feirão Limpa Nome vai até as vésperas do Natal. É a chance de liquidar dívidas com desconto. Sai a sentença para menor que matou 4 pessoas no Espírito Santo. 3 anos de internação. Petrobras anuncia redução de quase 10% no preço do botijão de gás de cozinha. A homenagem ao jornalista Sérgio Amaral, diretor de jornalismo da Band Brasília, morreu aos 66 anos. Na série sobre Oscar Niemeyer, a obra marcante do arquiteto em mais uma capital brasileira. O Jornal da Band começa agora. Boa noite. Nós mostramos ontem aqui no Jornal da Band uma imagem impressionante, uma execução com tiros de fuzil no interior de São Paulo. A investigação da polícia aponta para um acerto de contas que envolve agiotagem e tráfico de drogas. A execução foi no meio da tarde, assim que para a caminhonete no semáforo, Sérgio Eduardo Aparecido Fázio da Costa, o Du, é cercado. A vítima é baleada e mesmo assim tenta escapar. Ela acelera, mas ferida, perde o controle da direção da caminhonete e só para depois de bater numa loja de cosméticos. Por enquanto, para a Polícia Civil, a hipótese mais provável é um desentendimento entre a vítima e integrantes da própria quadrilha. Sérgio Eduardo Du vinha sendo investigado em 3 homicídios aqui mesmo na região de Rio Claro e também vinha ameaçando colegas de crime. Sérgio Eduardo Du tinha uma empresa de terraplanagem, mas de acordo com a investigação, vivia dos negócios da parceria com o crime organizado. Segundo a Polícia Civil de Rio Claro, Du vem de uma família com antecedentes criminais. A ligação da vítima com o tráfico de drogas não é descartada. A ação de agiotas também faz parte da investigação. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Todos os dias, ao menos 4 mulheres são vítimas de feminicídio no país. Esse tipo de crime cresceu mais de 10% no Brasil nos últimos anos. Infelizmente, é o que revela uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Veja agora os outros destaques desta edição. O Senado inicia sessão em plenário para votar PEC da transição. Proposta quer garantir espaço no orçamento de 2023 para o Bolsa Família de R$ 600. O presidente do Peru tenta golpe de Estado e é preso.
Congresso aprova impeachment do socialista Pedro Castilho e vice assume o cargo. Tentativa de golpe também na Alemanha. A polícia prende ao menos 25 pessoas em operação contra extremistas de direita. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Rede TV News. O adolescente que matou 4 pessoas e feriu outras 12 durante um ataque a 2 escolas de Aracruz, no norte do Espírito Santo, vai ficar pelo menos 3 anos internado em uma instituição socioeducativa do estado. A sentença prevê ainda acompanhamento psiquiátrico ao infrator. O atentado aconteceu no dia 25 de novembro. O jovem usou armas do pai, um policial militar, para cometer o crime. 2 professoras e uma estudante continuam internadas.